Itu, 26 de fevereiro de 2021. Com muito prazer, hoje, nosso primeiro programa, vamos entrevistar Júlio César Bueno de Andrade. Graduado em Matemática pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Unesp, fez doutorado em Matemática pela Universidade de Bristol, pós-doutorado pela Universidade de Brown, estudou no Williams College, com pós-doutorado na Universidade de Oxford. Atua como professor na Universidade de Exeter, na Inglaterra. Porém, tudo começou na Escola Estadual Rogério Lázaro Toqueton. Olá, Júlio. Boa noite aí. Boa noite, Alan. Tá chegando aí perto da... Aí é 10 horas, 10h30 da noite. 10h30 agora, isso. Eu agradeço muito, né, por estar junto comigo nesse primeiro programa, praticamente, o piloto dessa iniciativa que eu estou tentando agora. Eu quero ver se eu monto um portfólio, né, dos ituanos que, vamos dizer assim, fizeram uma carreira acadêmica, né, e que vieram, principalmente aqueles que vieram de escolas públicas e, né, chegaram ao estrelato, vamos dizer assim, da carreira acadêmica, né? Eu não vou ler o seu currículo aqui, porque senão a gente ia ficar só no seu currículo, porque 4 pós-doutorado, PhD em matemática. Então, Júlio, bem sucinto, para não demorar, porque esse vídeo não vai ser muito longo, e se você me deixar falando aqui, eu falo o tempo inteiro, não entrevisto você. É o seguinte: escola pública, quais eram as suas, vamos dizer assim, quais eram o incentivo que você recebeu, enquanto na escola pública, para seguir uma carreira acadêmica? Como é que surgiu essa ideia de uma carreira acadêmica? Então tá bom, Léo. Primeiro, boa noite. E primeiro também queria, antes de responder a sua pergunta, queria agradecer a você por estar realizando esse programa aqui. Na verdade, você é uma das pessoas que eu tenho muita admiração também, porque desde os encontros filosóficos, os debates, você é uma pessoa que sempre está tentando trazer uma discussão ou trazer mais corpo para a educação, principalmente para a educação pública, e eu acredito que a educação precisa de mais professores e pessoas que nem você. Eu queria agradecer pelo convite também de estar aqui, é um prazer estar conversando com você. Sua pergunta, você está conseguindo me ouvir, Lalo? Está conseguindo me ouvir, Lalo? Oi, Júlio. Eu estou ouvindo, sim. Quando eu saio aqui da tela, né? Aí eu vou deixar só você, aí eu não consigo falar com você. Tá tranquilo. Tá, mas eu estou te ouvindo. Qualquer coisa eu retomo, pode ficar tranquilo. Desculpa, então, Léo. Bom, uma coisa que talvez eu queria talvez começasse, eu lembro no vídeo que você fez, montou um vídeo legalzinho aí, você fala onde tudo começou, foi na escola Rogério Lázaro Toqueton, e talvez para responder a sua pergunta, eu voltaria um pouco e diria que, na verdade, onde tudo começou, para mim, pelo menos onde eu tenho uma memória, foi dentro de casa, foi com meu pai e com minha mãe. Eu dei uma lembrança bem vívida quando
quando eu era bem pequeno, e meu pai e minha mãe trouxeram um livro para mim, acho que de ciências, ou um livro de ciências de 7ª, 8ª série, não me lembro direito agora. E eu comecei a folhear aquele livro e eu comecei a ver os desenhos, as equações, as fotos, as pinturas, os desenhos dos cientistas, né? Falei, nossa, quem sabe um dia eu consigo ser um desses, né? Não que eu tenha conseguido ser, mas eu acho que, para responder um pouco a sua pergunta, acho que isso quer dizer que talvez uma coisa importante é que a educação não é só na escola, né? E aí você vê, para mim, por exemplo, o começo de tudo foi dentro de casa, foi com meu pai e minha mãe. O interessante é que meu pai e minha mãe, eles não tiveram nenhuma educação, eles tiveram educação até a 4ª série, mas eles, de alguma maneira, eles se importavam com a minha educação. Voltando para a sua pergunta, então, quais foram os incentivos que eu tive na escola pública, uma coisa que eu me lembro muito vividamente, principalmente da escola do Rogério Lázaro Toqueton, eu tive excelentes professores no Rogério Lázaro Toqueton, e eu gostava, eu era uma pessoa que eu gostava de escola, né? Claro, eu não era o super nerd, mas eu também não era o super bagunceiro. Eu gostava da escola, eu gostava do ambiente escolar, eu gostava dos professores, eu sempre fui uma pessoa que eu gostava, quando eu ia para a escola, eu gostava de estar na escola. Quando eu chegava em casa e era hora de brincar e correr na rua, eu gostava de brincar e correr na rua. Mas quando eu estava na escola, eu gostava da escola. E uma coisa que eu acho que fez uma diferença na escola Rogério Lázaro Toqueton, na escola pública que eu estudei, é que ela tinha um sentimento de família também. Então, tinha reuniões de pais, os professores eram amigáveis, os outros alunos, os pais dos outros alunos também eram amigáveis, então havia um contato, né, aquele contato dentro do bairro. Eu acho que esse ambiente educacional escolar atrelado a esse outro ambiente também de amigável e de família, acho que foi importante, é importante para o desenvolvimento, pelo menos foi no meu caso, né? Júlio, aqui você não fez o mestrado, você passou direto para o doutorado, né? Você saiu da USP, né? Você trabalhou em escola pública aqui em Itu, que eu sei que você fez como professor. Isso. Depois você trabalhou também na universidade, na faculdade aqui em Itu. E inclusive a gente estava até falando, né? Matemática foi sua primeira opção? Então, essa é um ponto interessante. Quando eu estava no colegial, e nesse ponto é importante dizer que eu fiz o colegial numa escola particular, né? Então eu estudei o meu ensino público fundamental, até a 8ª série eu fiz na escola pública, e depois o colegial eu fiz numa escola particular. E na escola particular tem bastante, pelo menos na época, quando eu estudei, tinha muita pressão e muito falatório de vestibular, né? E quando eu cheguei no colégio particular, eu fiquei encantado com a disciplina de biologia, né? Eu gostava muito de biologia. E quando chegou por volta de prestar o vestibular, no final do segundo ano para o 3º ano do colegial, eu tinha na minha cabeça que eu queria ser um biólogo, né? Eu queria ser um cientista. Eu nunca deixei de querer ser um cientista, mas eu queria ser um cientista, mas eu queria estudar biologia, eu queria entender mais sobre os aspectos dos seres vivos e genética, evolução. Isso realmente era a minha paixão. Então eu me inscrevi por vários vestibulares. Quando eu me inscrevi por vestibulares, daí o que eu fiz, que eu me lembro, eu falei assim, olha, eu vou escolher os melhores lugares que eu quero. Então na USP eu quero biologia, na Unesp eu quero matemática, na UFSCar eu quero física. Então você vê, eu era meio perdido, né? Até hoje eu sou um pouco, né? E daí acabou que a minha primeira escolha era fazer biologia, mas infelizmente eu não passei por curso de biologia. E daí eu fui fazer matemática, que foi pro curso que eu passei. Foi mais ou menos essa história lá. Felizmente não, né? Felizmente ganhamos um matemático, né?
Eu tenho que confessar que ainda eu sinto uma paixão pela biologia. Se eu pudesse voltar atrás, quem sabe, né? Bom, Júlio, você sentiu, né, a USP, você sabe que para entrar num programa que seja de mestrado ou de doutorado, principalmente o de doutorado, é muito complicado, tem uma série de exigências acadêmicas que, né, e como que é essa vida acadêmica fora do Brasil? Porque você fez uma parte na Inglaterra e fez também nos Estados Unidos. Bom, eu posso explicar um pouquinho. Eu acho, Léo, que a vida acadêmica, eu acho que como toda profissão, como toda escolha profissional, ela tem vantagens e desvantagens, né? E eu acho que para você ser um acadêmico, eu diria que, bom, pelo menos uma visão pessoal que eu tenho é que você tem que gostar mesmo de estudar e às vezes, como nós costumamos dizer, amassar o barro, né? Você precisa estudar e não é fácil. Realmente eu não acho que seja uma escolha tão fácil assim. Se você quer realmente ganhar dinheiro, talvez não seja a melhor das opções. Daí você me pergunta, por exemplo, como que é a vida acadêmica aqui, né? Você precisa ser um pesquisador. Eu acho que eu diria, Léo, que o mais importante, talvez, habilidade ou característica para você perseguir uma vida acadêmica, seguir uma carreira acadêmica, é você ter paixão e vontade de estudar e fazer isso independentemente, né? Você procurar caminhar com as suas próprias pernas enquanto você começar a se desenvolver como um pesquisador, né? Eu acho que eles prezam muito pela independência intelectual, você pensar por si mesmo, você procurar os problemas que você quer pesquisar, você procurar os métodos que você vai usar para resolver o seu problema. E eu diria que se aprender independentemente, ter algo que a gente chama de ser autodidata, é uma característica importante para quem quer seguir uma carreira acadêmica. Outra coisa, né, eu vou fazer um paralelo aqui, que não tem nada a ver muitas vezes, mas só para você, para eu entender. Por exemplo, eu quando analiso a realidade, a atualidade, eu estudo, como eu estudo filosofia, eu vou buscar na história da filosofia uma teoria, uma hipótese que encaixe naquela realidade e discuto comigo mesmo aquela realidade. Como que é a vida de um matemático? Então, matemática é uma coisa muito, muito interessante, né? Porque dá para argumentar, dá para discutir e dizer, olha, matemática não é bem dizer uma ciência como por exemplo, biologia, química ou física é. Ao mesmo tempo, também dá para dizer que matemática também não é só filosofia ou só lógica. A gente fica naquele termo, né? O que é matemática? O que eu posso dizer, em termos mais... Bom, isso seria talvez um tema para uma futura discussão, né? O que é matemática, ou onde matemática se encaixa no conhecimento humano. Mas, respondendo a sua pergunta de uma forma mais prática, existem, em geral, o que a gente pode dizer, dois tipos de matemáticos, os teóricos, os puros, e os matemáticos aplicados, ou até mesmo a gente pode incluir também os estatísticos, né? Desses três casos, o papel de um matemático, principalmente se você é um acadêmico, é realmente provar novos resultados em matemática. Então, você procura encontrar novas fórmulas, provar novos resultados, estabelecer novas associações entre partes da matemática que parecem não estarem conectadas. Então, eu diria que, em geral, uma resposta bem diria que bem brusca, bem sem pensar muito, é dizer que o papel de um matemático é provar novos resultados em matemática. Eu não sei se essa resposta vai te agradar muito, mas não, tranquilo.
É porque, pelo seguinte, é aquilo que eu falei para você, né? A gente vê a realidade, né, através dos olhos, mas por meio dos olhos, mas reflete pelo cérebro. E o pessoal de exatas, ele é mais quadradinho e tal, assim, nesse sentido de ver o mundo de uma perspectiva diferente, né? Tanto que tem aquela expressão na universidade que tiravam sarro da gente, né? Errar é humanas, né? Adivinhe quem criou essa expressão? Com certeza deve ter sido um matemático. Né? Exatas. Então, é por isso que eu perguntei. Porque, veja bem, existe uma certa corrente, né, que diz que Pitágoras, de fato, não existiu. Mas sim era um culto, né, que levava esse nome. Né? Por isso que nós temos a expressão pitagóricos, né? Porque eram aqueles que militavam nessa doutrina pitagórica. Porque Pitágoras, existe dentro da tradição que ele criou várias condições, por exemplo, para melhorar o seu espírito. Você nunca... quando você calça os sapatos, por exemplo, né, você nunca deve... tirá-los na ordem que você colocou, mas sim ao contrário. Nunca se levantar do mesmo lado que você se deitou. É uns negócios meio doidos assim, mas ele falava... Nunca tinha ouvido isso daí, interessante. Exercita o espírito, né? O filósofo, ele vai buscar construir a solução de um problema, ele vai criar um conceito, né? Agora, o matemático, porque eu fiquei encantado e muito chateado, porque até então se falava, né, pelo menos que eu aprendi, que o zero tinha sido criado pelos árabes, né? E aí eu assisti a história, uma série de história de matemática e descobri que não foram os árabes. Eu fiquei chateado, não porque não tinha sido os árabes, mas porque eu senti que mentiram para mim. Que foram os hindus que criaram o zero, né? O primeiro a instituir o zero. E, com isso, houve uma transformação da matemática, né? Sim, eu acho que é um questionamento muito interessante, Léo, o que você está fazendo, e principalmente eu achei interessante aqui quando você fala criaram o zero, né? Por exemplo, talvez isso aqui seja uma coisa interessante para nós, se você pensar. Você poderia dizer, olha, será que matemática ela é como uma atividade humana, né? Será que a matemática ela é algo que ela é inventada ou ela é algo ou a matemática é descoberta? Porque quando um cientista está, por exemplo, procurando, digamos, uma cura de uma doença, a gente não vai dizer que ele descobriu a cura da doença, a gente diz que não vai dizer que ele inventou a cura da doença, a gente vai dizer que ele descobriu, a cura da doença estava lá, ele acabou e descobriu. A gente podia talvez fazer o mesmo questionamento em matemática, né? Digamos, igual ao número zero, ou qualquer outro resultado de matemática que você escolher. Você pode dizer, será que a matemática ela é inventada? O ser humano, ele pega, ele senta, igual uma pessoa que nem eu ou outros matemáticos, eles se sentam com um pedaço de uma caneta e papel na mão e eles inventam matemática como se fosse como se viessem do nada, como se fosse um jogo intelectual e ele inventa a matemática? Ou será que a matemática ela está num mundo das ideias onde ela existe, e então o matemático, no fundo, ele não inventa a matemática, ele apenas descobre ela, ele começa a ter acesso a esse mundo das ideias onde os objetos matemáticos estão e começa a descobrir ela, né? Então isso seja uma pergunta interessante, uma pergunta filosófica interessante para se debater, para se discutir, né? Mas eu tenho que dizer uma coisa, os matemáticos, a maior parte dos matemáticos, eu diria, bom, na verdade eu não sei, mas eu tenho, a impressão que eu tenho é que a maior parte dos matemáticos não se interessam por questões desse tipo. Não, claro, por isso que... Mas veja que a matemática está para a filosofia, né, como o céu está para as nuvens. Porque sim. né,
Porque uma vez, numa discussão na sala de aula, né, com o meu professor de lógica, porque ele falou que a matemática em si não existe, né, os números não existem, porque não existe o número na natureza, né, e aí surgiu a discussão o que é o número 1, o que é o número 2, né, e eu fiquei encantado com isso. Daí eu falei, pô, eu fui topógrafo quando eu fui do Exército, né? Fazia o levantamento topográfico, calculava e o tiro caía no lugar onde tinha que cair. Aí ele falou, não é porque a matemática existe, mas sim porque você fez corretamente o cálculo. Né? É interessante essa ideia que, né, você perguntar, olha, se você parar para pensar, realmente números, eles não parecem ter existência, né? Não é algo como, sei lá, se você sai na rua, você vê um carro, você vê uma pessoa, você vê uma árvore, você pode tocar numa árvore, você pode pegar uma flor, você pode cheirar. Então esses objetos, eles parecem possuir uma existência, né? Agora quando você fala, olha, o número 2, o número 3, ué, onde estão esses números? Você não sai na rua e não vê o número 2, você não vê o número 3. Então essa é uma parte da filosofia da matemática, chamada de ontologia, né? Bom, você deve saber, tem uma ontologia de todas as outras áreas. Existe a parte da filosofia da matemática chamada ontologia da matemática, que realmente está preocupado então com exatamente essa pergunta que você acabou de levantar, né? Qual é o significado que nós damos para a existência de objetos matemáticos, por exemplo, como números, ou equações, ou teoremas? Eles existem de fato, mas se eles existem, o que significa dizer que um número 2, o que significa dizer que um triângulo existe, por exemplo? Qual é o significado disso? E novamente, esse é um questionamento novamente de filosofia, né? Porque a matemática, né, é composta por axiomas, né? A gente brinca, né, que a matemática começa pelo combinado, por um ponto passa uma reta, e a partir daí infinitas retas. Mas vai falar assim, mas pô, que papo mais doido isso, porque, né, o que tem a ver? Porque é a perspectiva de visão de mundo, né? É a tentativa de explicar o mundo ou pelo cálculo matemático, ou pela própria filosofia, né? Ou pelo filosofar, pelo conceito, né? A matemática ela é exata, né? Com base no princípio da matemática, né? Então, por isso que eu estou tentando tirar de você essa coisa de a perspectiva de mundo. É tão métrica, calculada para um matemático ou não? Não, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Eu não estou certo se eu entendi corretamente a sua pergunta. Deixa eu só tentar responder o que talvez eu tenha entendido. Me parece que talvez o que você está preocupado é que você acredita que os matemáticos eles operam de uma seguinte maneira que, olha, talvez eles operam de uma seguinte maneira, o mundo basicamente matemático, a gente pode modelar o mundo de uma forma matemática, então os matemáticos eles pensam sobre todas as coisas, ou digamos, quando estão trabalhando, fazendo a maior parte do trabalho deles, eles pensam exatamente usando apenas matemática, né? A realidade é que quando um matemático, por exemplo, está fazendo pesquisa em matemática, desenvolvendo novas teorias, novos teoremas e reprovando novos resultados, ele não, eu acredito que ele não em um certo sentido, vou deixar mais aberto aqui, talvez em certo sentido ele não vê a necessidade realmente de se preocupar, por exemplo, preciso eu ter uma visão de mundo para fazer matemática, ou preciso eu pensar talvez sobre a sociedade para fazer matemática. Eu acho que o matemático profissional ele não vê essa necessidade de pensar sobre estes pontos. Veja que eu estou dizendo que o matemático em geral, bom, pela essa minha visão, acho que não acredita que ele precise dessa noção. Não estou dizendo que isso é o certo.
Não, tranquilo. Lembra que eu falei para você que eu não ia perguntar quanto era 7 vezes 9, né? Mas eu poderia até perguntar, prove para mim que 2 é igual a 2. Né? A questão da prova em matemática, porque, por exemplo, quando alguém propõe uma tese, ele vai, seja na filosofia, né, ele vai buscar provar que essa tese que ele enunciou é verdadeira, e ele vai buscar argumentos. Agora, a matemática, né, quando eu falo 2 é igual a 2, eu tenho que provar isso que eu estou falando. Certo. Esse exercício matemático que fica longe das escolas básicas, que não se tem essa visão de prova da matemática, né? Sim, então, deixa eu fazer 2 pontos aqui, então, Alan. Você tem razão quando você diz, por exemplo, em matemática, quando se enuncia um resultado, um teorema, você pode enunciar um resultado de um teorema, mas se você não provar ele matematicamente falando, usando as leis das lógicas ou as regras que você está jogando ali, então, se você não provar isso logicamente falando ou matematicamente falando, esse resultado é apenas uma conjectura, uma hipótese. Então a prova é algo que é extremamente importante dentro da matemática. Claro que também existem outras maneiras, assim, eu diria, de você começar a fazer matemática, porque nem todo resultado matemático começa com uma prova. Às vezes você começa fazendo um experimento computacional, ou você começa com uma intuição sobre alguma coisa, e daí você leva adiante. Mas para um matemático, ou para a matemática, aquele resultado tem importância, você precisa da prova. Agora, voltando no outro ponto sobre que nas escolas nós não vemos provas em geral. Em geral, o que a gente vê é um monte de receita, ou um monte de fórmulas, ou um monte de... Você joga um monte de receita, de fórmulas, ou de métodos, ou de algoritmos, e os alunos aprendem aquilo. Aí acho que é um ponto, é um território mais que o debate é mais longo, né? Eu acho, assim, uma resposta também, novamente, sem pensar muito, eu acho que existe sim a possibilidade de a gente começar a incluir um pouco de demonstrações e provas já na escola. Agora, a pergunta que precisa ser feita é o quanto disso, quanto que a gente quer fazer isso, o quanto isso é importante. Eu acho que isso lá abre com uma discussão que, nossa, seria uma discussão interessante, mas é realmente longa, eu diria. Mas, para resumir, eu acho que sim, deveria ver um pouco do que os matemáticos profissionais fazem no dia a dia. Eu acho que sim, a gente poderia, em partes, começar a fazer isso um pouco nas escolas, de uma maneira elementar. Eu não vejo por que não fosse possível fazer isso. Porque a matemática, a maioria de nós, né, temos uma ojeriza danada pela matemática, porque é difícil e tal, porque, vamos dizer assim, falta um pouco de abstração na matemática. Né? Por isso que eu estou insistindo nisso. Porque a matemática, quando é passada como algo que é para ser feito como se fosse de forma empírica, só que ela é totalmente irracional. Totalmente irracional. Você não consegue fazer uma matemática empírica, né? Porque a realidade não permite, porque se você parte uma maçã, você fica com 2 metades, você não fica com meio, né? Com 0,5, você fica com 2 partes, 2 metades. Então, esse exercício talvez começaria a fazer com que o aluno, né, o aprendiz, começasse a se abstrair um pouco mais, né, e percebesse a matemática na realidade, que é ir na feira, que é fazer um cálculo de uma escada, já usa o teorema de Pitágoras, ou coisas elementares que muitas vezes está totalmente longe dessa realidade, porque a matemática parece que a turma fala que a filosofia é uma torre de marfim, mas a matemática é aquela coisa assim, por que eu tenho que aprender isso?
Então, essa é a pergunta que eu acho que talvez seja a pergunta do milhão para professores de matemática, né? Por que tem que estudar isso, né? Aquilo, eu acho que uma coisa que eu acho que talvez os professores, os educadores, principalmente em matemática, eles precisam, acho que a gente precisa, eu tenho a impressão que nós precisaríamos ser honestos com os alunos e dizer, olha, existem coisas aqui que nós vamos aprender hoje, ou que nós vamos estudar hoje, ou que nós vamos fazer hoje, que são abstratas. Elas, por natureza, são abstratas, pelo menos nesse momento. Agora, talvez eu não tenha condições de mostrar uma aplicabilidade dessa matemática ou não. Então daí tem duas opções. Ou uma é, a gente deixa de ensinar essas coisas muito abstratas para a criançada, para as escolas. Ou a outra opção é a gente é honesto e fala, olha, você tem que aprender isso. Porque tem uma frase famosa de um matemático francês, ele fala assim, olha, durante minha vida toda, deixa eu ver se eu consigo lembrar a frase, ele fala algo do tipo assim, durante minha vida toda eu ensinei a matar dragões. Aí alguém vem e pergunta para ele, e esses dragões existem? Olha, se os dragões existem ou não sei, mas é que eu passei a minha vida toda fazendo, ensinando eles a matarem dragões. Então acho que aqui é um pouco isso na matemática, a gente poderia chegar para os alunos e ser honesto, olha, se você quer saber o porquê isso vai ser usado, infelizmente eu não posso te dizer agora, ou porque eu não sei, ou porque a gente não está no nível ainda, mas o que eu posso dizer é que é interessante você aprender isso. E isso talvez fosse pelo menos já desmistificar um pouco a matemática. O aluno sabe que ele está aprendendo algo que é puramente abstrato. Mas como eu disse, isso é uma discussão realmente extremamente, ela se emaranha por uma multitude especialmente a parte mais educacional, do qual eu não sei se eu sou a pessoa apropriada para discutir, mas essa é a minha visão que eu tenho no momento. Mas eu concordo com você. Muitas coisas. Acho que o professor de matemática ele é difícil, porque quando o aluno joga essa pergunta, para que eu vou usar isso, o aluno está pensando de uma maneira prática. Onde que é que eu vou usar isso no mundo ao meu redor? Onde que eu vou usar isso? E às vezes eu tenho a impressão que talvez o aluno possa encontrar outros assuntos em matemática, outros temas, talvez desenvolvendo um pouco, talvez começando a desenvolver um pouco melhor o que ele tem contato ao redor dele, igual você falou, cálculo de como levantar uma escada, calcular a sombra, não sei o que, esses tipos de coisa. Isso talvez vai desenvolver uma afinidade para o aluno. Mas eu tenho a impressão que a gente talvez não devesse parar ali. A gente talvez devesse ir além e dizer, olha, a matemática é mais do que isso. A matemática é mais do que só querer aplicar, encontrar aplicações no mundo real. A matemática tem um poder de abstração que vai mais do que isso, vai além disso, né? Não, é legal. Uma das discussões que a gente fazia era, existe conjunto infinito, né? Não, por quê? Porque o próprio conjunto deveria estar, né? O conjunto universo, perdão. Existe o conjunto universo, né? Não, por quê? Porque o próprio conjunto universo tem que estar contido no conjunto universo para ele ser o universo. E esse conjunto que resulta também. Então você nunca vai chegar. E aí é que vem o conjunto infinito, né? Porque você nunca vai chegar no conjunto. Mas é coisa de banheiro de universidade que você ficava conversando lá, coisa que... Vamos agora, mais uns 5 minutinhos aí. E aí, Júlio, volta para o Brasil ou você não quer saber desse paizinho aqui? Não que é isso. Ainda para Itu ainda, né? Bom, alguns sabem, né? Eu sinto muita saudade do Brasil e principalmente de Itu, onde praticamente eu cresci, praticamente minha vida toda, né? Eu não sou nascido em Itu, mas eu praticamente fui criado em Itu. Sinto muita saudade no momento eu diria que eu não volto, né? A minha família está aqui, né? A minha esposa gosta muito também daqui, o meu filho também gosta bastante daqui.
E eu diria que no momento voltar permanentemente não é algo que está nos planos. Mas como eu costumo dizer, né, a gente nunca sabe o dia da manhã, né, who knows, né, quem sabe, né, uma hora ou outra pode ser que aconteça. E depois logo você vai ser vacinado. Aqui eu não sei quando que eu vou ser vacinado, né, porque aí já está acabando, inclusive, o lockdown já. Dá uma faladinha, como é que está essa situação? A gente estava conversando antes, você falou que tem que fazer exame para ir para a faculdade, você tem que fazer 2 vezes por semana, é isso? Eles estão exigindo, como eu estou indo alguns dias trabalhar na universidade, então tanto professores ou qualquer funcionário da universidade e alunos também, se eles estão indo para a universidade, alguns que precisam ir, né? A maioria não está praticamente vazio, né? Eles estão pedindo que você faça um teste do Covid 2 vezes por semana, né? Para que, bom, como você sabe, né, você pode ter o vírus, mas está assintomático, mas o problema é que você está passando o vírus para outros, né? Acho que essa é a grande preocupação, né? Eles querem evitar ao máximo, né? Isso. Isso é importantíssimo, né? Porque aí testa. O problema é que aqui nem que você esteja com sintomas, você é imediatamente testado. E aí fica complicado. Mas, né, querer comparar, infelizmente, dói falar isso, mas querer comparar Brasil à Inglaterra, né, é bem complicado. É uma comparação muito difícil de fazer, eu diria que por vários motivos, né, mas... Exatamente. Então, mas é uma dorzinha de cotovelo, claro. É inveja? É inveja, né? Porque... Por um lado, você poderia dizer também, olha o tamanho territorial do Brasil, ou a população do Brasil deve ser muito mais difícil de administrar um país igual ao Brasil. Por exemplo, os Estados Unidos, eu acho que também não estão numa situação muito, muito agradável. Acho que o número de mortes lá já chegou a 500 mil ou mais, eu não me lembro correto. Então, o que eu posso dizer são tempos que nunca ninguém, bom, pelo menos eu nunca imaginei que fosse estar vendo algo disso acontecendo. Deixa eu fazer uma pergunta que está aqui no link, não vai dar para... É longa a argumentação aqui, muito... Pode fazer. Deixa eu ver aqui... Opa... A discussão de que os números não existam na natureza, por isso não é possível comprovar a matemática como algo natural, mais criado. Minha pergunta é, nas diversas culturas existentes ou que já existiram no mundo, por mais que os números sejam grafados de formas diferentes, o seu significado continua o mesmo nesses mundos diferentes. Tem exemplo 9 arábico, tem o mesmo significado do número romano 9, o 1x, né, o ix. Como o senhor, para você, esse senhor não é para mim, tá bom? Okay. Porque eu não vou gastar dinheiro com psicólogo por causa desse senhor aqui, não. Como esse senhor, como o senhor avalia isso, isso. Daí ele corta, depois vem. Outra questão que me intriga é que matematicamente é possível chegar ao mesmo resultado de formas diferentes, simplificando 2 vezes 3, né, e 2 mais 2 mais 2. Como embutir isso na cabeça das crianças de que a prova matemática pode ter variações sem alterar o resultado. Só que isso não é bem prova matemática, mas tudo bem, deu para você entender aí, né? Deixa eu então tentar responder a primeira pergunta sobre essas culturas diferentes que possuem, apesar de possuírem grafias diferentes, eles tinham o número 9 e o significado do número desses números 9, por exemplo, é o mesmo. Bom, isso não é muito difícil de ver, porque esse é o caso, porque pelo menos nesse exemplo, nessa maneira que você pôs a pergunta, eles estão querendo corresponder o número 9 com quantidade, né? Então, quando se diz, por exemplo, eu tenho 9 maçãs aqui na minha cesta, não importa se você escreveu 9 usando o número arábico ou o número romano, você está
você está basicamente dizendo, olha, o número 9 ele está funcionando, ele tá atuando como uma maneira de estabelecer quantidades. Talvez a única coisa que a gente tem, uma das coisas que nós talvez temos que tomar cuidado aqui, talvez até fazer essa pergunta, será então que número sempre tem a ver com quantidade? Será que quando nós estamos falando de número 1, número 2, número 3, nós estamos pensando sempre sempre em termos de quantidade? Se a resposta é sim, então aí você tem a resposta da sua pergunta, porque sempre que nós estamos falando de números, os números estão atrelados a quantidades, então não importa como você escreva o número 9, já que nós estamos pensando sempre em termos de quantidade, isso estabelece uma resposta à sua pergunta. Mas talvez eu fosse pensar um pouco e dizer, será que existe uma maneira de responder essa pergunta com a negativa e dizer, olha, talvez nem sempre quando a gente fala de número, nós estamos pensando em quantidade. E, por exemplo, eu não sei se você já estudou, mas, por exemplo, tem, digamos, imagine, você pega um número irracional, ou, por exemplo, um número complexo. Aí fica difícil você dizer que esses números estão relacionados com quantidades. Porque, por exemplo, mesmo um número irracional, quando você fala de um número irracional, um número que você não consegue obter como um mensuramento de nada, aí você começa a pensar, opa, existem números, então, que não é possível a gente atrelar uma certa quantidade a ele, pelo menos não diretamente. Ou, por exemplo, quando você pensa sobre o número complexo I, olha, que quantidade que o número complexo I representa. Então, eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando começar a atrelar a número à quantidade. Eu tomaria um pouco de cuidado com essa resposta. A outra pergunta é como que a gente pode embutir na cabeça das crianças que existem maneiras diferentes de obter o mesmo resultado matemático, obter a mesma prova matemática. Acho que aqui quando você fala, olha, tem uma maneira de você resolver esse problema matemático, uma maneira é fazendo assim. Daí tem outra maneira de resolver esse problema matemático, outra maneira é fazendo desse outro jeito. Uma coisa que eu acho que talvez falte um pouco, e isso não é só nas escolas, isso não é só no Brasil, isso, bom, pelo menos pela minha experiência que eu tenho, são em todos os lugares que eu já tive, é que a matemática, a maneira que a matemática é apresentada aos alunos, ela é apresentada de uma forma acabada. O aluno pega, ele abre o livro, ele vê bonitinho ali uma equação, e a resposta da equação, uma conta, e a resposta da conta, bonitinho. Só que por trás, nunca, nem em raras ocasiões, a gente vê o professor falando, olha, vamos tentar resolver esse problema aqui, sem realmente olhar em nada, vamos tentar nós sentar aqui e tentar resolver esse problema. E raramente você vê o professor errando. Geralmente o professor chega, resolve o problema, ele sabe resolver o problema, e você pensa, nossa, ele sabe resolver o problema. Só que a gente nunca vê o processo de como que foi para chegar naquela resposta. E em matemática, eu infelizmente quero dizer que matemática, pelo menos, na maior parte das vezes quando a gente está fazendo matemática, eu pelo menos, eu erro 95% das vezes quando eu tento provar algum resultado novo. Ou seja, grande parte da matemática a gente consegue fazer ela errando. E a gente não vê isso acontecer nas escolas, nas universidades, em praticamente todos os lugares. Então, o que falta é os alunos terem uma ideia de que, para se fazer matemática, a gente precisa pensar sobre o objeto, a gente precisa pensar sobre o problema. E, invariavelmente, quando a gente tenta resolver, nós vamos cometer erros, vamos chegar em resultado errado, vamos ir por caminhos que não dão certo. E eu acho que se a gente começar a fazer isso, e aí que o professor entra, o professor tem que dar a cara a tapa e ele ir para quadro negro e falar, olha, vamos tentar resolver esse problema hoje, e eu não tenho ideia de como resolve, e ele realmente não tem ideia, e vamos tentar. E ele mostrar para os alunos onde que ele erra, onde que ele acerta, onde que ele precisa pôr uma hipótese extra, onde que ele precisa relembrar um resultado. Eu acho que isso, então, talvez fosse mostrar aos alunos que a matemática não é algo acabado. E por isso, talvez existam muitas maneiras de chegar, dado um problema, existem talvez mais maneiras de chegar a uma resposta. Isso talvez iria mostrar o processo de como se faz matemática. Não sei se isso responde muito bem a sua pergunta, mas...
Foi fantástico, eu gostei muito, né? Espero, porque aqui eu não estou conseguindo, peço perdão, eu não estou conseguindo ler o nome, tá? Tá apenas como Facebook user. Então eu peço perdão, porque aqui está dizendo que o comentário no grupo, porque o grupo ele é privado, né? Eu quis fazer dentro do grupo privado porque eu acho mais elegante, né? Dentro de uma comunidade pequena. Depois a gente vai publicar o vídeo e tal, sem deixar ele público. Né? Então, é o Pupo, ô Pupo, amo você, Pupo. Ele está falando aqui, ó, perfeito, tá? Agora o Pupo, agora eu identificou aqui, tá? Muito obrigado, Pupo. Então, dentro dessa, nós precisaríamos conversar mais sobre isso, né? Porque há um certo melindre e dentro da filosofia, né, o importante é a pergunta, não a resposta, né? Saber perguntar, né? Hume foi um dos que defendeu essa questão, só que ele falou para tomar cuidado com a pergunta, porque como uma pergunta leva a outra, vai chegar um momento que você não vai conseguir fazer uma pergunta satisfatória, né? E é isso que é legal. É a pergunta e não a resposta em si. Só que dentro de um processo educacional e tal, você tem essa cobrança, né, de saber e acertar, né? Se você errar uma vírgula, pronto. É lógico que tem é diferente quando eu falei da topografia, porque se você erra 1 milímetro em 1 quilômetro, dá 1 metro, né? Então a gente tinha esse cuidado, não erre, porque se você errar vai cair na cabeça de alguém, que não deveria cair, né? Haja visto os bombardeios meio errados que dão aí por aí, né? O chamado fogo amigo aí. Então, dentro dessa perspectiva, parece um papo careta, um papo muito doido, mas é essa percepção, né, do mundo acadêmico. É revestido de tudo isso que a gente chega a uma conclusão de mundo, ou pelo menos uma hipótese de mundo. Seja pela filosofia, seja pela matemática, né? A gente chega nessa conclusão, né? E como você não quer voltar para cá, quem quiser, então, ter aula com você, vai ter que fazer uma pós-graduação em... Eu nunca sei dizer direito o nome da faculdade, tá? Exeter, Exeter. Exeter, isso. Exeter. Então, Lelo, acho que é interessante isso que você fala, porque eu acho que, eu não sei, quando você começa a estudar uma certa área, seja matemática, seja filosofia, seja economia, eu acho que a impressão que eu tenho é que você começa a aprender a pensar sobre as coisas, né, em todas as coisas do mundo, começam a fazer sentido em termos daquilo que você está estudando. Então, por exemplo, se você perguntar para um economista qual a visão de mundo que ele tem, ele vai provavelmente te passar uma visão de mundo econômica. Se você perguntar para um filósofo, talvez ele vai te passar uma visão de mundo envolvendo alguma teoria filosófica. Se você perguntar para um matemático, ele talvez vai tentar explicar. Então, acho que tem muito a ver com aquilo que você conhece, aquilo que você está acostumado, né? E eu tomaria cuidado, porque é um pouco de viés, né? Você achar que o mundo funciona da maneira que você acha que ele funciona, por causa que é a maneira que você conhece as coisas, né? É difícil a gente escapar desse preconceito. Um adendozinho aí, porque, você perguntar para um filósofo como levar, ele explica, então precisa tomar cuidado com isso. Mas, vamos lá. Descartes, tá? Descartes ou Locke? Eu escolheria, acho que Descartes. Eu fiz essa provocação exatamente por causa disso. É uma resposta já sabida, né? Descartes é racionalista, claro, né?
Se eu perguntasse, eu deixaria difícil a escolha se eu perguntasse Descartes ou Kant, né? Mas eu já coloquei aí a tese e a antítese para salvar a síntese, né? Então, agora eu sei que já é tarde aí, já vai dar 11 horas aí. Não, já são 11h20 já. Já 11h20, né? Eu peço, então, para você, agradeço profundamente a você por esse papo, foi muito gostoso, você viu que não doeu, né? As outras pessoas podem confiar que não vai ter bochicho, é um bate-papo, só que dentro vamos dizer assim, mais do meio acadêmico, tá? Porque é muito... Mas eu acho que, apesar de ser um debate que talvez que você está querendo puxar mais para a parte acadêmica, eu acho que ele tem ramificações para não só para a parte acadêmica, mas para a parte educacional, a parte até da sociedade, né? Por exemplo, as escolas públicas, as universidades públicas são pagos com dinheiro do contribuinte. Então a pergunta é: o que nós devemos ensinar para as crianças? O que a sociedade está precisando? Então, eu acho que é acho que é uma inter-relação aqui, Lela. Eu não diria que deva ser só acadêmica. E eu queria agradecer também ao Pupo aí, obrigado, professores, pela aula. Ninguém aqui, a gente estava conjecturando, não estava dando aula, então é mais um bate-papo, né, entre amigos. Eu conheço pouco o Júlio, assim, de convivência, porque é claro, né, eu nunca fui para a Inglaterra e não tenho também pretensão de ir, e não aceitam ultimamente brasileiro lá, né, só quem vive lá. Mas você não puxa o saco da rainha, né? Primeiro porque, né, é bem complicado puxar o saco da rainha. Mas isso aí é uma coisa muito interessante que a gente tem que conversar um dia, né? Porque aí o pessoal tem uma androlatria pela rainha e por esse modelo de governo, né? Bem diferente da vida que você teve aqui, porque você foi embora do Brasil para ficar. Faz quanto tempo, Júlio? Quando eu realmente vim para ficar mesmo de vez foi em 2014, porque até então eu estava indo fazer os pós-doutorados em outros lugares, né? Mas quando realmente eu voltei para ficar foi em 2014. Tá. Então você até 2000, vamos dizer assim, o ano 2000 você viveu mais fechado aqui no Brasil. Isso. Sim? É a partir daí que você então começa a ganhar o mundo, né? E tem um aluno para quem eu dei aula que hoje ele está fazendo, deve estar terminando o cinema em Portugal, né? Que bacana. E ele falou que não volta de jeito nenhum. Por que será? Mas eu agradeço profundamente de novo, agradeço muito de você ter aceitado esse convite. O vídeo vai ficar aqui, tá? Eu quero ver se eu coloco ele também no meu canal no YouTube. Para os jovens que têm aí uma tentativa assim, de aproximar o jovem da educação, porque ninguém vamos dizer assim, tem um título acadêmico gratuitamente. Você tem um monte deles, né? Seu esforço, sua dedicação, né? E isso é importante, porque é possível um aluno que saiu de uma escola pública chegar em Harvard, né? Bom, nós temos exemplos, muitos exemplos assim, gostaríamos de ter mais, mas existem muitos exemplos de alunos de escola pública que vão muito longe. Eu acho que talvez o que falta um pouco assim, deixar mais claro que esses exemplos existam, né? E é possível, igual você falou, é possível. Acho que eu tenho muito a agradecer o sucesso que eu tenho muito a agradecer aos meus pais, que começaram lá desde pequeno, a todas as escolas, as instituições que eu estudei. Aí também, como você sabe, eu sou cristão, eu também tenho muito a agradecer a Deus por tudo isso. Mas eu acho que o aluno de escola, ele não deveria se sentir desmotivado, principalmente ainda mais agora, com toda essa tecnologia, com todas essas coisas que nós temos, é possível. É possível.
Então é isso aí, Júlio. Eu já aluguei, eu tinha falado de 30 minutos, já passou, nós estamos chegando a 1 hora, tá? Eu agradeço de novo. Muito obrigado. Eu que agradeço também, Lelo. Eu agradeço você pela iniciativa. Eu desejo sucesso aí para que essa nova iniciativa dê bons frutos. E você sabe, eu tenho uma admiração por você. E eu quero, né, deixar bem, vamos dizer assim, que eu vou tentar fazer, né, na medida do possível, eu vou tentar fazer outras entrevistas. Eu já tenho uma outra entrevista marcada, né, para sábado que vem. Então eu vou tentar trazer, bater papo, né, descontraído, nada profissional, mas sim uma coisa que eu penso que os jovens precisam ouvir, né? Se eles quiserem ouvir, está aí disponível, né? A um clique. Ótimo. Legal, perfeito. Então, um beijo em todo mundo aí, se cuidem, tá? E até um próximo encontro, gente. Obrigado mais uma vez.